Alguns orixás foram completamente alterados pela relação com o sincretismo. Outros foram modificados pelos pesquisadores que registraram suas histórias. Poderia falar sobre o orixá Obá? Não só poderia, como deveria, né? Tá aqui uma orixá extremamente injustiçada. Para saber um pouco mais sobre ela, eu aconselho vocês a pesquisarem sobre o Ilé-Obá, que é uma região que fica nas jurisdições do Alafim de Oió, lá na Nigéria, e que guarda ainda descendentes vivos dessa orixá. Eles dizem que o nome dela era Assabó, que ela era filha de Obatalá, só comia coisas brancas, não pode usar dendê. Foi inclusive esse o truque que Xangô usou para enfraquecer um pouco ela, já que ela havia derrotado todos os homens, inclusive Ogum, que precisou do oráculo para vencer Obá, coisa que ele nunca tinha precisado na vida. Obá é a detentora dos poderes do lado esquerdo. Dizem que era ela que protegia Iemoô, que é a parte esquerda ou sensível de Obatalá. Só que, como tudo na diáspora passou por esse academicismo, os sociólogos e antropólogos que gostam de fazer orixá parecer versões genéricas de deuses gregos, acabaram reduzindo Obá a uma versão genérica das esposas das deusas do trovão, ou das esposas dos deuses do trovão. Juno, Hera, corna, compassiva, ciumenta. Obá é uma orixá que, por não ter muitos mitos registrados aqui no Brasil, foi completamente deturpada pelos sociólogos, antropólogos, historiadores e pesquisadores que tentaram registrar seus mitos. Muitos dos mitos associados a Obá são inspirados nas esposas dos deuses do trovão da mitologia greco-romana, como Juno, esposa de Júpiter, Hera, esposa de Zeus. E o que elas têm em comum? Todas eram esposas de um grande regente que não conseguia se controlar sexualmente e tinha vários casos extraconjugais, o que tornava essas esposas ciumentas e extremamente amarguradas. Nenhum desses mitos tem ligação com Obá. Xangô era um orixá que tinha várias esposas, mas não apresentava casos extraconjugais. Obá nunca teve nenhuma narrativa que mostrasse ciúmes. Quando traduzimos os oriki de Obá, o que dizem é que ela é muito esforçada, que ela acorda de manhã para fazer cabrito pro café e que ela gosta dos ombros e do peito do marido, mas nada que diga sobre ciúmes. Algumas narrativas, inclusive, dizem que Obá não sabia cozinhar e que Oxum, ao ensiná-la, acreditando que ela nunca ia conseguir fazer nada bom, ficou chocada quando viu Obá cozinhando muito bem e partiu para cima dela. Nessa briga, dizem que Obá estourou Oxum na porrada, mas Oxum grudou na orelha dela com os dentes e acabou arrancando um pedaço. E aí Xangô acabou expulsando ela pela violência com as outras esposas. Outras narrativas ainda diferentes contam que Obá mostrava para o povo que poderia arrancar partes do corpo para alimentá-los, caso eles precisassem. E dizem que, como isso aconteceu no período em que Xangô não estava num reinado muito bom, Xangô acreditou que ela estava tentando tomar o poder dele dos súditos e acabou expulsando ela por esse ato. Enfim, existem muitos e muitos mitos. Como eu disse, eu aconselho quem quiser saber sobre a orixá Obá a pesquisar sobre o Ilé-Obá nas jurisdições do Palácio do Alafim, lá em Oió, na Nigéria.